Olá, a paz do Senhor Jesus. Essas são as nossas aulas de hermenêutica bíblica e nós queremos dizer a todos que sejam bem-vindos. A hermenêutica é uma disciplina extremamente importante para aqueles que querem conseguir interpretar o texto bíblico, porque ela vai apresentar todos os princípios e ferramentas que são essenciais a essa tarefa que não é nem um pouquinho fácil, né? A hermenêutica bíblica, a gente vai estudá-la junto com a leitura popular da Bíblia, a formação integral e também a educação cristã. Hoje nós vamos aprender o capítulo 1 e o capítulo 2 do nosso livro. Eu estou usando os slides que eu já enviei aos nossos alunos, tá bom? Basicamente, o que a gente vai estudar nessa disciplina? A definição, justificativa e contribuições da hermenêutica, os 7 princípios de interpretação bíblica, a leitura popular da Bíblia, que é a leitura feita pelo povo, as abordagens educacionais e também a educação cristã e a cosmovisão. Então essa disciplina é extremamente importante para nós. Bem, o capítulo 1, hermenêutica, definição, justificativa e contribuições. Vamos fazer uma introdução? Olha, segundo o IBGE, a população brasileira possui uma rica diversidade religiosa. Todavia, nós somos a maioria do cristianismo. Cerca de 42 milhões de brasileiros afirmam pertencer ao cristianismo. E isso faz com que as pessoas criem o hábito de ler a Bíblia, porque ela é a base do cristianismo. Essa leitura popular da Bíblia, ou seja, essa leitura que é feita pelo povo, ela é muito importante, né? Só que ela precisa ter alguns cuidados para que ela seja feita da forma correta. A gente vai identificar, portanto, a necessidade da hermenêutica, que é a arte e ciência de interpretação de textos. Então, a hermenêutica bíblica, a definição é a ciência e arte da interpretação de textos bíblicos. A gente vai ver como que ela é necessária para a leitura da Bíblia feita pelo povo. Ou seja, o povo precisa conhecer, pelo menos, princípios da hermenêutica para que faça uma leitura correta do texto bíblico. E isso é possível. É isso que a gente vai aprender nessa disciplina. Bem, leitura e interpretação. Lembrando, eu estou usando os slides que nós já liberamos aos alunos no nosso grupo de teologia, tá bom? Então, primeiro ponto, leitura e interpretação. Ler implica interpretar. Automaticamente, quando uma pessoa está lendo, essa pessoa, ela interpreta, certo? Não se trata apenas de uma simples e objetiva decodificação de caracteres que constituem uma língua. A leitura popular da Bíblia é, em grande medida, uma atividade hermenêutica. Então, quando o povo está lendo a Bíblia, automaticamente ele está interpretando. Então, ler é mais do que simplesmente uma decodificação de caracteres da língua portuguesa. Quando o indivíduo lê, ele está automaticamente interpretando. A gente vai ver, portanto, que a hermenêutica, que é uma ciência exegética que busca conhecer o que realmente aquele texto está dizendo, ela é muito importante a esse leitor da Bíblia. Segundo ponto, educação cristã. A educação cristã, ela tem um papel extremamente importante, né? Por quê? Porque ela trabalha de forma muito profunda o caráter daquele indivíduo. Então, automaticamente, o indivíduo que está lendo a Bíblia, que está interpretando a Bíblia, ele está tendo o seu caráter como indivíduo sendo formado, né? Ele está tendo ali a sua constituição como sujeito do mundo sendo formado. Então, a educação cristã, ela faz parte dessa matéria, né, de interpretação do texto bíblico de forma correta, que vai trazer ao indivíduo uma formação no seu caráter. Bem, o ponto 3 fala sobre cosmovisão e cosmovisão cristã. O que significa a palavra cosmovisão? Cosmovisão quer dizer visão de mundo.
todo indivíduo tem uma cosmovisão, todo indivíduo tem uma visão do mundo, quem ele é, quem o outro é, o ambiente onde ele está. Ele cresce com essa cosmovisão sendo formada. Bem, a educação cristã, junto com a hermenêutica, quer produzir nesse indivíduo a cosmovisão cristã, ou seja, a visão de mundo do cristão. Então esse indivíduo, por exemplo, chega na igreja com uma cosmovisão, muitas das vezes distorcida, uma visão de mundo errada, em que ele se vê de uma forma negativa, ele vê o outro de uma forma negativa, de uma forma ruim, né? E a partir da educação cristã que a gente usa, né, a hermenêutica nesse processo, a interpretação correta do texto, a gente apresenta esse indivíduo a cosmovisão que o cristão precisa ter, a visão de mundo segundo o que a Bíblia está dizendo. Michael Palmer, ele diz uma frase muito profunda que está aí no seu livro: nosso sucesso e felicidade na amizade, educação, profissão, matrimônio, paternidade e até religião dependem em grande parte do que acreditamos sobre nós mesmos e os outros. Então, o caminho do sucesso, da felicidade, da satisfação está envolvido com essa cosmovisão. Como você vê a si mesmo, como você vê o outro, como você vê a sua família, como você vê as pessoas que você convive no seu local de trabalho. E isso é extremamente importante na vida do indivíduo, porque isso vai determinar se ele será bem-sucedido ou mal-sucedido na sua vida. Então, o objetivo geral do nosso estudo, do estudo desse livro, é se concentrar em analisar a relação entre a formação integral do indivíduo e a leitura popular da Bíblia. Então, eu estou lendo a Bíblia da forma correta, estou interpretando a Bíblia da forma correta, quando está havendo uma formação integral na minha vida, quando eu estou recebendo essa cosmovisão cristã, quando eu começo a olhar para o outro como eu devo olhar para o outro, e aí eu passo a ser bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. Percebe a importância da hermenêutica? Bem, qual é a relação da hermenêutica bíblica e a educação cristã? Tem tudo a ver, né? A hermenêutica, ela se apresenta de muitas formas ao longo dos séculos. Se pode falar de hermenêutica medieval, né? A forma como que é interpretado os textos na época medieval, hermenêutica liberal, nova hermenêutica, dentre outras formas de interpretação das escrituras, ok? Então existem várias formas de se interpretar a Bíblia. A nossa hermenêutica, que nós vamos trabalhar neste livro, ela utiliza os pressupostos da reforma protestante, né? Ou seja, ela tem a palavra de Deus como a norma para a igreja. Então, como que o indivíduo, o cristão, vai se portar? Está lá na Bíblia, né? A nossa norma principal está na Bíblia. Então, a nossa hermenêutica, ela é focada na hermenêutica da reforma protestante, que tem a Bíblia como a norma de conduta para o indivíduo, para o cristão. Os pressupostos aqui que serão apresentados no nosso estudo, no nosso livro, estão alinhados com diversos preceitos defendidos pelos reformadores. Um exemplo, né? A necessidade de considerar o contexto das passagens bíblicas. Então, os reformadores lá do século XVI, principalmente, focavam muito nisso. O texto, para ser bem interpretado, é necessário conhecer o contexto dele. Você já ouviu aquela frase? Texto sem contexto é um mero pretexto? Então você precisa entender qual é o contexto daquele texto para você ter uma interpretação correta. É sobre isso que a gente vai focar nos nossos estudos, tá bom? Bem, a hermenêutica bíblica é uma necessidade para o aprimoramento da leitura popular da Bíblia realizada nas diversas denominações evangélicas. Eu acredito que isso já está claro, que nós podemos concordar. Eu preciso ter um conhecimento da hermenêutica para que a leitura popular, a leitura que é feita pelo povo, seja feita de forma correta.
O ensino cristão não deve considerar a educação apenas como algo restritivo ao ambiente onde são ministradas as aulas. Antes deve contemplar a própria vida. Então, o ensino não deve só envolver a sala de aula da igreja, o culto de ensinamento, a escola bíblica dominical. O ensino, ele deve contemplar toda a vida do indivíduo. Ou seja, o ensino correto, quando nós interpretamos a Bíblia da forma correta, a gente aprende a como viver como indivíduo em todas as áreas da nossa vida. Não só como obreiro, mas como pai, como mãe, como esposa, como filhos, como profissionais. Então, a educação cristã, ela vai englobar toda a vida do indivíduo. O aprendente traz para o ambiente da educação cristã suas vivências, carências, demandas, expectativas, a maneira como encara a própria igreja e até o mundo. Então esse indivíduo, esse aluno, esse aprendente, esse discípulo, esse cristão, ele vai vir, para o ambiente onde há educação cristã, ele vai vir já com uma bagagem, com as suas vivências, com as suas carências, com os seus princípios, com os seus valores, como ele encara a própria igreja e o mundo. E aí a gente precisa apresentar então a cosmovisão cristã para esse indivíduo, que muitas das vezes está completamente distorcido tudo aquilo que ele aprendeu ou que ele acreditou a vida toda. A proposta da educação cristã é justamente possibilitar a esse indivíduo as lentes cristãs, como enxergar como um cristão, por meio da construção da cosmovisão cristã pelo ensino cristão, ok? Bem, o ponto 5 diz assim: contribuições da hermenêutica bíblica para a leitura popular da Bíblia. Quais são as contribuições, Os leitores comuns, eles fazem hermenêutica. Então, quando a pessoa está lendo, mesmo que ela não tenha o conhecimento da hermenêutica, nem sabe o que significa essa palavra, esse leitor, ele já está fazendo hermenêutica sem ele saber. Na medida em que ele está interpretando os textos bíblicos, apropriando-se deles em sua leitura popular. Então, automaticamente, ele está fazendo sem saber, O verso a seguir pertence ao hino intitulado Saudosa Lembrança, que consta na harpa cristã. Tem aqui, no nosso livro, no nosso material, um verso do hino Saudosa Lembrança que está na harpa cristã, utilizado pelas igrejas Assembleias de Deus pentecostais, Por exemplo, diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Bem, a letra do verso que a gente leu, levar boas novas aos infiéis, está fazendo uma alusão aos textos de Isaías 52:7 e também de Romanos 10:15. Esse hino é uma evidência da leitura popular da Bíblia nesses textos bíblicos. Então, o compositor que compôs esse hino, ele se baseou nesses textos bíblicos, que está lá em Isaías e também em Romanos, ou seja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em seu sentido primário, tanto Isaías como Romanos diferem do entendimento da presente leitura popular refletida no hino. Então, Isaías 52:7 está fazendo referência à libertação de Israel da opressão estrangeira. Ao passo que Romanos 10 está comentando sobre a rejeição de Israel da justiça de Deus. Então, perceba que o compositor se inspirou nessas duas passagens, mas essas duas passagens não estão falando de evangelização como dá a entender no hino. Então, ele leu essas passagens, ele se inspirou nelas, claro, levando em consideração toda a bagagem que ele tinha, interpretou e compôs esse cântico. Só que esse cântico fala sobre evangelização e essas passagens, no sentido primário, não está falando sobre evangelização. Ou seja, o hino não está errado, ok? Não está errado, Os exemplos acima parecem indicar que a leitura popular da Bíblia não se alinha com a hermenêutica, no que tange a uma interpretação mais exata. Mas é preciso destacar o fato de que o sentido não é necessariamente a mesma coisa que significado, ok? A leitura popular da Bíblia ressignifica os textos bíblicos e ela faz isso visando a sua aplicabilidade. Então,
Então a leitura popular da Bíblia, a leitura feita pelo povo, ela é válida. Ela dá um novo significado para aquela passagem, de maneira que o indivíduo consegue aplicar para a vida dele. Por isso que a Bíblia é tão atual. Então, o significado da passagem, ele pode ser elástico. Agora, o sentido não. O sentido, ele é exato, né? O sentido, ele é rígido. Então, a hermenêutica te dá o sentido, né? Que é a informação exata que os textos bíblicos estão falando. Mas eu, como uma leitora popular da Bíblia, né, que faço leitura, faço parte do povo que lê a Bíblia, eu trago um novo significado, que não está forçando o texto, mas que está trazendo um significado para a minha vida. Isso é válido. Então eu vou repetir. Os textos que o compositor se inspirou, né, que é Isaías 52:7 e Romanos 10:15, no sentido primário não fala de evangelização. O contexto, a hermenêutica, né, que é a interpretação bíblica, me diz que são outros contextos. Só que o compositor, ele ao ler, ele interpretou e trouxe um novo significado para a nossa vida como cristão. E ele entendeu que levar boas novas para os infiéis também é válido, né? Então, é o que ele diz aqui no verso, né? Que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. Ou seja, ele trouxe o sentido agora de evangelização. E realmente, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Para todos, né? Para o judeu, para o não judeu, né? Para o cristão, para o não cristão. Ou seja, também para os infiéis. Ok? Então, foi feita uma leitura popular da Bíblia pelo compositor, né? Ele, com certeza, tinha um conhecimento de hermenêutica, de interpretação, mas ele trouxe um novo significado que é algo extremamente atual e que fala muito conosco, né? E trabalha, claro, a nossa cosmovisão cristã, né? Eu preciso levar as boas novas, o evangelho para os infiéis, porque isso é belo, isso é agradável ao Senhor, percebe? Como que a hermenêutica foi importante nesse processo, né, de interpretação, de entendimento. Ok? Então, a leitura popular da Bíblia ressignifica os textos bíblicos e ela faz isso visando a sua aplicabilidade. Tá correto, né? A hermenêutica identifica o sentido, a leitura popular, o significado do texto bíblico para o povo que o lê. De forma mais objetiva, o sentido é mais rígido, que é o que a hermenêutica te apresenta, o sentido rígido, ó, e o texto quer dizer isso. Ao passo que o significado é mais flexível, ele é elástico, né? E isso é feito quando o leitor popular da Bíblia começa a interpretá-la, ressignificando, trazendo para a aplicação da sua vida, ok? Vamos lá. Então, definição e necessidade da hermenêutica. A hermenêutica não tem uma finalidade apenas exegética, ou seja, ela não quer apenas te dar o sentido rígido do texto, né? Ela assume também uma conotação filosófica e existencial. Ou seja, ela ocupa-se de interpretar um texto que tanto é interpretado como interpreta ele mesmo as pessoas que o interpretam. Ou seja, ela leva em consideração a bagagem que essa pessoa carrega também. O leitor traz consigo pré-conhecimentos e os leva para a sua leitura. Isso faz parte. A leitura da Bíblia é também, em grande medida, a busca por significação das próprias crenças e convicções, muitas vezes herdadas no ambiente familiar, da formação religiosa, da comunidade de fé a qual se pertence. Então, o indivíduo ele vai interpretar a Bíblia levando também uma bagagem consigo. Então, a hermenêutica não quer só que você saiba o sentido exato do texto, mas que você também carregue essa bagagem que faz parte, né, de quem você é. Esse foi o nosso capítulo 1. Agora a gente vai para o capítulo 2. O capítulo 2 é extremamente importante. Por quê? Porque ele apresenta os princípios de interpretação bíblica. Esses princípios são essenciais para você conseguir interpretar qualquer texto da Bíblia Sagrada. Bem, existem textos que são obscuros, né, que são difíceis de interpretação. Agora, boa parte da Bíblia
você consegue sim interpretar da forma correta o sentido daquele texto. O que o escritor quis dizer com aquilo? Maravilha, né? Introdução. Os princípios de interpretação das escrituras podem ser considerados como caminhos para a compreensão do texto bíblico. Então, esses princípios são caminhos que vão te orientar por onde eu vou, né? Por onde eu começo. Como é que eu vou interpretar esse texto? Sua finalidade é levar o leitor, o intérprete, a entender corretamente o sentido pretendido pelo autor do texto. Essa é a finalidade. Qual o sentido que o autor quis dizer nesse texto? Quais são esses princípios? São 7. Primeiro princípio, tá aí, considerar a raiz etimológica, a raiz do original. Estudamos que a Bíblia foi escrita em 3 línguas principais, né? O hebraico, o Antigo Testamento, o aramaico, né, uma parte do Antigo Testamento, e o Novo Testamento, a sua grande parte foi no grego, que é o grego koineu, o grego comum. Então, para mim entender o que aquela palavra quis dizer, eu tenho que ir na raiz etimológica daquela palavrinha, ok? É o primeiro princípio. Considerar a raiz etimológica de um termo bíblico é um cuidado necessário da interpretação bíblica. Eu tenho que considerar. Como que eu vou conseguir saber qual é a raiz daquela palavra? Porque o que eu tenho é a tradução do português. Eu preciso da raiz. Aí eu preciso de um bom dicionário bíblico. Tem que ter um dicionário bíblico. Eu preciso de algum material sobre palavra-chave, certo? Comentários expositivos, né? Versículo, por vezes tem um significado de determinada palavra. Então eu preciso ter boas literaturas para me auxiliar, né? O uso desse princípio requer, contudo, cuidado, que nem sempre o sentido etimológico de uma palavra é suficiente para o entendimento completo do sentido da passagem, tá bom? Nem todas as palavras têm o seu sentido determinado pelo radical, ou seja, pela sua etimologia. Primeiro princípio. Vi uma palavrinha, é uma palavra-chave daquele versículo, é uma palavra importante para mim conseguir entender aquele versículo. Eu preciso buscar qual é a raiz daquela palavra, né? Já é o primeiro passo para mim entender o que aquele versículo, que aquela passagem está querendo me dizer. Tranquilo, né? Tem que ter um dicionário, tem que ter, né, um comentário expositivo para me auxiliar no significado daquela palavra. Tem que ter o cuidado, porque nem sempre o significado quer dizer que o texto está apontando para aquilo ali, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado, porque as palavras têm seu sentido, né, determinado pelo radical, né? Nem todas as palavras têm o seu sentido determinado pelo radical, tá bom? Segundo princípio, usus loquendi. O que quer dizer isso? É o uso da fala, né? Então, aquela palavrinha que ela é chave para mim entender aquela passagem, eu tenho que buscar compreender se ela está tendo algum uso da fala da época, né? Ou seja, não é o sentido em si. Foi o que a gente falou no primeiro princípio. Tem que ter um cuidado, porque nem sempre naquela passagem ela tem o sentido, né, do original, né? Ela pode estar ali, sendo usada por uma fala que era utilizada na cultura daquela época, por exemplo, né? O usus loquendi, por sua vez, diz respeito ao seu sentido particular no contexto em que ocorre. A palavra aparece no contexto literal, figurado, alegórico, geral ou especial. Um exemplo está aí. A palavra sarx, que é carne. Em Gálatas, quando fala das obras da carne, ela representa a natureza caída humana, né? Mas em João 6,53, ela fala de uma forma figurada, né? Quando Jesus fala, aquele que não come da minha carne, não tem parte no reino de Deus. Então, ali já está falando no sentido que a gente leva para a Santa Ceia, né? Que a morte dele era necessária, para quê? Para que nós fôssemos salvos. E nós fazemos, né, essa memória, né, do sacrifício dele no momento da ceia. O pão representa a carne de Cristo. Então percebe, essa palavra que é usada tanto em Gálatas 5, dos versículos 16 ao 24, para falar de obras da carne, foi usada por Jesus, né, para falar sobre a sua própria carne,
Então percebe? Ela teve usos diferentes nas falas, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Esse princípio, ele é muito importante para conseguir interpretar o que o texto está dizendo, né? O que aquela palavrinha quer dizer naquela passagem, tá bom? Terceiro princípio, identificar o gênero literário. Então você tem que identificar qual o gênero literário daquele texto. É uma narrativa? É uma parábola? É uma poesia? É uma literatura apocalíptica, né, de Apocalipse? E aí? É necessário perceber o gênero literário da passagem para que se possa compreendê-la adequadamente. Você tem que descobrir, tá bom? A Bíblia apresenta uma variedade de gêneros, né? Lá tem poesia, narrativa, lei, parábola, salmo, profecia, apocalipse, epístola, dentre outros gêneros, ok? Então não tem como você ler uma passagem que é uma narrativa e você tentar interpretar ela como uma alegoria. Não tem como, tá bom? Então a gente tem que tomar todos esses cuidados. Qual é o gênero literário daquela passagem? Para mim poder interpretá-la da forma correta. Quarto princípio hermenêutico. É preciso considerar o contexto da passagem. Então, o contexto da passagem eu tenho que levar em consideração ao contexto imediato ou remoto, né? Bem, o imediato se estiver na mesma passagem. Então, os versículos naquela mesma passagem me apresentam o contexto. O remoto pode ser que está em outro capítulo ou em outra passagem. Então, eu preciso buscar conhecer o contexto daquela passagem para que eu possa interpretar da forma correta. Então, esse princípio é extremamente importante. Um exemplo tem aí, Tiago 5,17, alude ao mesmo episódio narrado no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Tiago 5,17 fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, ele pediu a Deus que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Tiago está citando um personagem lá do Antigo Testamento, que é o Elias. E ele está falando de algo que aconteceu lá, que é relatado no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, né? Elias vai até Acabe e fala, ó, segundo a minha palavra, não irá chover sobre a terra, nem vai cair orvalho do céu. E a Bíblia diz que não choveu mais sobre a terra. Então percebe? Tiago está falando de algo que o contexto está lá atrás. Então eu tenho que tomar cuidado, qual é o contexto? Né? Por que ele usou Elias como exemplo? O que ele quer, né, fortalecer quando ele diz isso? Ok? Então tem que ter esse cuidado para a gente não misturar as coisas. Sempre busque o contexto da passagem. O quinto princípio, né? O uso que se faz de doutrinas e conceitos nas escrituras, né? Então, por vezes, um tema ele é citado em determinado lugar e lá na frente ele é reformulado. A doutrina, o conceito, isso é muito importante. Bem, por exemplo, a gente tem Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. É uma lei que Moisés está dizendo ao povo, ó, não atarás a boca do boi enquanto ele debulha. Ou seja, enquanto o boi está trabalhando, não amarra a boca do boi não, deixa o boi comer. Ele não está trabalhando, ele não está preparando a terra, né, para a semeadura. Então ele também precisa comer para que ele venha trabalhar, né, com dignidade, vamos dizer assim. E aí Paulo vai usar esse texto lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 9. O que ele vai dizer, né? Que como foi ensinado por Moisés, que não se deve, né, amarrar a boca do boi enquanto debulha, o cristão também precisa ser cuidado. O cristão que está trabalhando na obra de Deus, o obreiro que está exercendo a obra, ele precisa ser cuidado pela igreja, né? É por isso que ele faz a pergunta, porventura está Deus cuidando dos bois? Quem vai cuidar dos bois? São pessoas, não é? Então, quem vai cuidar daquele obreiro que está lá trabalhando no campo, que está servindo a igreja, que está servindo as pessoas? São as próprias pessoas. Então, ele usa uma lei civil que foi dita por Moisés há milhares de anos atrás, que está se referindo ao boi animal, né? E aí, Paulo vai reformular aquilo ali, mas trazendo para o ser humano. Assim como o boi não deve ter a sua boca amarrada enquanto trabalha, o obreiro também precisa ser sustentado para trabalhar. Então ele está ali para
reforçar que o obreiro é digno do seu salário. É sobre isso que ele está falando. Então percebe? Ele faz, né, um novo conceito para aquela lei que foi dita por Moisés há muitos anos atrás, em Deuteronômio 25, versículo 4. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados para a gente conseguir interpretar de forma correta o texto bíblico, certo? Bem, sexto princípio hermenêutico, é necessário observar o ambiente histórico-social. Você tem que observar o ambiente histórico-social. Esse ambiente, ele é extremamente importante, né? Por quê? Porque o texto carrega marcas ou registros do tempo em que ele é produzido. E isso não é diferente do que tange aos textos bíblicos. Ele tem marcas, né? Ele tem registros do tempo em que ele foi produzido. É interessante que as aflições, as agruras, as privações, os pecados, as alegrias, as virtudes, as vitórias e as conquistas experimentadas pelos homens e mulheres destacados nas Escrituras são também, em grande medida e por meio dessa identificação, as aflições, as agruras, as privações, os pecados, as alegrias, as virtudes, as vitórias e as conquistas experimentadas pelos homens e mulheres de hoje. Por que a gente se identifica tanto com a Bíblia? Porque as mesmas vitórias do passado são as vitórias de hoje. As mesmas aflições, as mesmas angústias, as mesmas alegrias, as mesmas preocupações do passado são as mesmas dos homens e das mulheres de hoje. Por isso que a gente se identifica tanto com o texto bíblico, né? E a gente tem que ter todo esse cuidado de entender o ambiente histórico, cultural, a cultura daquele povo, a história daquele povo, para a gente fazer uma interpretação correta, conseguir fazer uma aplicação para a minha vida hoje, né? Que vai ter todo sentido e que vai ser para a minha edificação. Sétimo princípio hermenêutico, né? Considerar a Bíblia como uma unidade. É a chave da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, ok? Então, o texto bíblico interpreta o próprio texto bíblico, tá bom? Então, a Bíblia é uma unidade, ela não se contradiz, né? Houve uma divergência aqui. Um texto falou uma coisa, outro texto falou outra. Provavelmente você está interpretando a forma correta. A Bíblia não se contradiz. Toda a Bíblia está convergindo para uma pessoa, que é Cristo, para um único tema, salvação em Cristo Jesus, tá bom? Então toda a Bíblia está convergindo para isso. Ela é composta por duas grandes unidades, que é o Antigo e o Novo Testamento, e cada uma dessas unidades pode ser classificada em subdivisões próprias. Então, o Novo Testamento depende do conhecimento do Antigo e ambos não podem ser corretamente compreendidos um sem o outro. Então, a Bíblia é uma unidade com toda a diversidade que há entre os livros, né? A gente já falou aqui, a gente tem gênero literário, narrativa, tem lei, tem poesia, tem profecia. Então, na Bíblia tem tudo isso, 66 livros, todavia não é divergente. Eles estão convergindo, apontando para Cristo. Ela é uma unidade, né? Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você lê uma passagem aqui, às vezes, você buscando na própria Bíblia, você consegue o entendimento daquela passagem, tá ok? Que Deus abençoe a sua vida. Bons estudos!